Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom, galerinha do nono ano, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula que nós paramos lá no nosso primeiro tempo. Estamos aí no módulo 17, onde a gente falou um pouquinho, sobre a questão do governo de Jânio Quadros, tá? Sua renúncia, e agora vamos falar, falamos também um pouquinho, do início, do mandato, de João Goulart. Só que o começo do mandato dele foi com o governo parlamentarista, e agora nós vamos ver que após o plebiscito que foi adiantado de 65 para 63, onde o povo acabou votando pelo modelo político de presidencialismo, a gente vai ver então o período presidencialista do governo de João Goulart, que vai de 63 até 64, galera. Então vamos lá, pega seu livro, tá? Pega seu livro, abre lá, deixa eu ver aqui a página. Isso aqui é a página 171, 171, tá? Pega seu livro. Se você não tem livro, como eu já falei, você pega, tá? O seu caderno. Vamos lá, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, vou iniciar trazendo uma imagem aqui para vocês, tá? Peraí. Tentando abrir aqui. Não sei se eu vou conseguir. Não estou conseguindo aqui abrir a imagem. Bom, até o final da aula eu vejo aqui se eu abro aqui para vocês, tá bom? Bom, galera, então vamos lá falando um pouquinho sobre o período presidencialista do João Goulart, tá? Que é a partir de 63. Ai, gente, eu não acredito. Tá começando a dar esses mosquitinhos aqui de luz, tá? Que a partir de 63 ele vai buscar reformar, o seu governo, pautado, tá? Em algumas propostas de governo, Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai nomear algumas, pessoas muito relevantes, em algumas áreas, Por exemplo, o Celso Furtado. O Celso Furtado, ele vai ser um economista, tá? Que vai organizar o plano trienal. Eu vou sublinhar essa questão de plano trienal aqui, tá? Então, a gente vai ver que esse plano trienal, gente, as ideias principais desse plano econômico estavam pautadas em quê? No combate à inflação, na retomada do crescimento, no caso, o crescimento econômico do país, tá? E reformas estruturais por meio de medidas radicais pelos próximos 3 anos de governo que faltavam a ele. Por isso que o plano é trienal, é um plano, onde ele iria conseguir, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. É um plano onde ele iria tentar conseguir, manter a ordem na casa, usando esse plano pautado nessa retomada do crescimento, o combate da inflação e algumas reformas, de um modo um pouco radical durante esses 3 anos aí, tá? Deixa eu ir subindo aqui, tá dando para todo mundo ver, tá? Essas reformas, gente, elas tinham, por parte, um apoio da população, tá, gente? E essa tentativa da redução dos índices inflacionários começou a levá-lo a fazer uma adoção de medidas que acabam sendo impopulares, Porque ele tinha a aprovação da lei de remessa de lucro, tá? Que ele já tinha começado isso lá na fase parlamentarista, e a manutenção da política externa independente, que foi criada lá no governo, de Jânio Quadros, tá, gente? E também, além disso, ele propôs a entrada de investimentos estrangeiros aqui no país, o que reduziu significativamente, a questão que dificultava as grandes transformações econômicas, Esse plano trienal acabou sendo, descartado, pelo próprio governo em 64. Gente, bom, então é como se ele estivesse remando,
no cepo, né? Ele acabou não conseguindo colocar nesse plano trienal em prática, né? Junto, né, ao seu processo econômico, a gente vai ver a radicalização política nas ruas e no Congresso, tá? Onde vai existir as ligas camponesas, que vão ser criadas em 1950, que vão ganhar força, né, e mobilização cada vez mais da classe trabalhadora rural na luta pela reforma agrária. O que é a reforma agrária, galera? A reforma agrária é a distribuição de terra para o povo, né? Terras improdutivas para que eles possam, né, morar, ou até mesmo eles tentarem, né, cultivar um alimento de subsistência para ele e para sua família, tá? E aí, já nos centros urbanos, os trabalhadores começaram a se organizar, tá, em comandos, né, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, e também em sindicatos, né, onde eles começaram a fazer várias greves em defesa dessas reformas, que acabou não indo para frente, tá? E aí tem uma imagem aqui do lado, tá? Ela tá meio cortada, deixa eu colocar aqui para você. Olha aí, ó. Essa imagem aqui a gente consegue ver, né, uma reportagem, né, de um jornal, Última Hora, onde eles falam, né, o povo com Jango começa a reforma, né, o povo, né, reivindicando por novas reformas, né, para que Jango colocasse em prática algumas bases do seu governo, né, do plano trienal, enfim, tá. E aí nesse clima de agitação, nesse clima de mobilização, acabou se realizando o comício da Central do Brasil, tá? Vamos sublinhar isso aqui, ó, dia 13 de março de 64, né? O que esse comício teve de tão importante, tá? Nesse comício, o João Goulart prometeu realizar uma reforma tributária, onde ele iria aumentar as taxações sobre os mais ricos, né? Ele iria fazer a reforma urbana, inclusive também a reforma agrária, né? Na lei ou na marra, assim ele falou no começo dele, onde ele reforçou um discurso totalmente de oposição, tá? De que Jango pretendia dar um golpe militar e instituir um regime radical no Brasil, gente, tá? Só que aí a situação política acabou se tornando cada vez mais instável em razão do contexto internacional marcado pela Guerra Fria, tá? Principalmente pela Revolução Cubana, né? Havia um temor dos brasileiros em que se tornasse uma república sindicalista. E aí esse medo acabou crescendo cada vez mais, tá? Uma vez que o Fidel começou ganhando gradativamente mais popularidade. E os Estados Unidos também acabou observando com atenção esse desenrolar, tá, da situação política aqui do Brasil. Tá? Um governo que buscasse uma organização e um sistema político com características nacionalistas ameaçava as lideranças estadunidenses na América. Então, por essa razão aí, pessoal, né, algumas instituições, né, por exemplo, o IPES, né, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né, o IBAD, né, acabaram apoiando políticos, né, revistas e estudos contrários a Jango, né, e acabaram recebendo auxílio externo para desestabilizar o governo. E aí havia muita preocupação de que o Brasil se tornasse um país comunista, caso, né, as reformas fossem adiante e que Jango continuasse no poder. Lembra que eu falei que o Jango ele era assumidamente socialista? Então tinha esse temor que ele colocasse essas reformas em base, tá? E virasse um Brasil comunista, tá? E aí, né, muitos meios de comunicações ligados, né, ao presidente procuraram desmentir as acusações e promover propaganda das reformas, né? Só que o momento era muito conturbado, né, para que fosse possível obter algumas informações mais precisas sobre o que estava ocorrendo no Brasil. Aqui mesmo a gente vê uma imagem, né, do comício da Central do Brasil, né, que fala um pouquinho sobre essa questão, né, do Jango no poder, né, enfim, né, para a gente tentar entender um pouquinho mais, né, essas reformas dele, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, né, que não está no livro, vou fazer um pequeno resumo sobre o governo de Jango aqui para vocês, tá? Como eu fiz, né, falando para vocês também o governo do Jânio Quadros. Bom, galera, o Jango, né, o João Goulart, ele foi o 24º presidente do Brasil e o seu governo foi de setembro de 61
até abril de 64, tá? Ele era muito mais conhecido popularmente como Jango, tá? Ele era um político gaúcho e ele vai assumir a presidência, como nós vimos, gente, após a renúncia do Jânio Quadros, num cenário de grande crise política, tá? O seu governo, tá, gente, foi um dos mais atribulados da história republicana no país, tá? Porque ele foi dividido em duas fases, né? A fase parlamentarista e a fase presidencialista, tá? E os principais acontecimentos, né, do seu governo estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, né, que eram reformas estruturais, como eu já disse para vocês, que eram propostas pelo presidente, tá? E também da conspiração de golpe, né, que acabou se realizando durante o mandato do Jango, que vai resultar no final do mandato dele no golpe civil-militar de 64, tá? E aí, né, vamos entender um pouco esse contexto, tá? O governo de Jango, gente, ele está inserido no período que a gente chama de Quarta República, tá? Que vai de 46 a 64, e ficou conhecido como a primeira experiência democrática do Brasil, tá? E foi um momento também de muita agitação popular, envolvimento maior da população com a política, né? Um período de crescimento econômico e também de urbanização. Essas transformações, né, que estavam acontecendo no Brasil acabou refletindo diretamente no debate político e na ampliação das demandas políticas, né, da democracia, que vai fazer com que esse período seja um dos mais agitados da nossa história, né, onde uma demonstração clara vai ser o crescimento dos partidos políticos, né, numa dimensão em que há um tempo atrás eram poucos, né. E aí a população em si, né, vai dar origem também a alguns movimentos sociais, né, que a gente vai chamar, né, de direita e de esquerda também, né. Por exemplo, a gente vê sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais que vão se espalhar, né, em grandes quantidades por todo o país e que vão também encabeçar a luta de trabalhadores urbanos por melhores condições, né? O movimento estudantil também é outro movimento social que vai ganhar força na defesa pela democracia, né? Na defesa da igualdade social e da melhoria do sistema escolar do Brasil, tá? Nesse período, pessoal, vai se consolidar com grande força política, né, o trabalhismo, né, que era uma ideologia política que foi lá desenvolvida lá atrás por Getúlio Vargas, lá na década de 40, né, que vai propor a integração do trabalhador ao discurso político, né, bem como medidas que promovessem uma maior igualdade social por meio da atuação do Estado, né. Esse projeto político, pessoal, ele acabava se concentrando lá no partido do Getúlio, que era o PTB, né, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, e foi ganhando força ao longo das décadas de 40, de 50, de 60, né? E essa afirmação, ela pode ser comprovada até mesmo por meio dos dados, né, que apontam um crescimento, né, significativo na votação do PTB e no número de deputados que foram eleitos, né, durante essa Quarta República. Ele está começando, né, em oposição a esse crescimento do projeto trabalhista, estava nada mais nada menos que a UDN, né, de Carlos Lacerda, né, que era um partido conservador que vai atuar durante toda essa Quarta República, tá? Ela vai barrar o avanço, né, das pautas trabalhistas, o avanço de alguns direitos sociais, o que vai usar, né, de um golpe, né, como uma arma política. A UDN, galera, a União Democrática Nacional, ela vai estar diretamente relacionada com um golpe militar, o golpe civil-militar, que vai tirar o Jango do poder em 64 e que vai dar início à ditadura militar aqui no Brasil, tá? E como a gente mencionou, né, um pouquinho antes aí, né, a questão da posse de Jango, né, a ampliação do projeto político, né, trabalhista, né, do Getúlio, que Jango já fazia parte, né, ele vai ser acompanhado por um crescimento de uma pauta conservadora que foi encabeçada pela UDN, tá? O Jânio, né, o Jânio Quadros, gente, o Jango, ele já tinha sofrido uma pressão de militares e de conservadores lá durante o segundo governo de Vargas, tá? E em 61, um novo acontecimento vai dar ênfase ao seu governo, tá, gente? Que vai ser quando
né, o Goulart, né, o Jango, né, ele era vice do Jânio Quadros, tá? E ele estava numa missão diplomática na China, né, por ordem do presidente Jânio Quadros, tá? Quando, em agosto, o Jânio, ele faz a sua renúncia, tá? Da presidência, que era como parte de uma estratégia de um autogolpe, né? Só que, como nós já vimos, né, esse golpe, essa estratégia do Jânio acabou fracassando e a polêmica acabou se concentrando em cima do João Goulart, que era o seu vice, né? Que imediatamente, tá, muitos ministros militares acabaram anunciando, né, que se o Goulart, né, pisasse no Brasil para tomar posse da presidência, ele seria preso. E aí vai dar início uma grande, grave, né, gerar uma crise, né, econômica que vai durar mais ou menos 2 semanas, tá? E vai deixar o Brasil às margens de uma guerra civil, tá? Conservadores e militares desejavam, né, impedir a posse do João Goulart à presidência, né? Só que esse desejo de conservadores e de militares, né, foi tido como um golpe, né? Uma vez que a legislação brasileira, né, de acordo com a Constituição de 46, estipulava que a posse da presidência deveria ser transmitida ao vice-presidente imediatamente, né? Então, a posse do João Goulart era legal, tá? E o político trabalhista até pensou em renunciar, né, gente? Só que para que uma nova eleição fosse convidada, mas a postura dos militares convenceu ele a resistir e lutar pela posse, né? E aí a gente viu, né, ação de militares, né, de conservadores tentando impedir a posse do João Goulart, vão mobilizar grupos de esquerda em prol da defesa, né? E a gente vai ver nesse contexto a atuação de Leonel Brizola, que então era governador lá do Rio Grande do Sul, que era cunhado de João Goulart, tá? E um dos quadros mais importantes do trabalhismo brasileiro estava focado em cima dele, né? E aí o Leonel Brizola encabeçou a campanha da legalidade, que vai se espalhar pelo país para definir a posse do João Goulart. O Brizola, ele vai orientar que Jango volte para o Brasil, tá? E prometeu uma resistência armada para garantir a posse do seu cunhado, tá? E aí ele foi, né? Ele chegou aqui no Brasil, enfim, e conseguiu tomar posse, né, gente? Só que a posse dele, né, foi deferida na questão do parlamentarismo, quando inseriram, né, o acordo que fizeram, que ele poderia assumir a presidência, tá? Só que ele seria os seus poderes limitados por né, sistema parlamentarista, tá, gente? E aí, a fase parlamentarista dele, né, que vai durar 14 meses, tá? Ele foi abandonando, né? Ele acabou abandonando, né, a população, tá? Durante esse parlamento, né, de Jango, né? Ele acabou manifestando o seu desejo pelo presidencialismo. Ele começou a perceber que a população começou a almejar o presidencialismo, tá? E aí a gente vê um plebiscito que estava marcado para 65, que acabou sendo antecipado para 63, tá? E que durante esse processo parlamentarista, esse governo parlamentar, né, o João Goulart, ele teve, né, um papel neutro por causa das limitações, né, do primeiro-ministro sobre o seu governo, né? E a gente vê, né, que esse parlamentarismo no Brasil, ele foi consideravelmente instável. E isso ficou simbolizado pela pouca duração dos gabinetes ministeriais, né? Que ao todo o nosso país teve 3 primeiros ministros, né? A gente teve o Tancredo Neves, a gente teve o Francisco de Paula Rocha e o Hermes de Lima, tá? E aí, nesse primeiro momento, né, do governo, o João Goulart, ele teve uma real dimensão dos problemas que o país estava sofrendo, tá? O endividamento do Brasil era grave e a pressão social por melhoria nas condições de vida era cada vez maior. E aí, no contexto da sua posse, né, camponeses, estudantes, enfim, né, eram grupos mais radicalizados, né? Isso acabava sendo indicativo, né, dos graves problemas que estavam existindo, né? Outro elemento, gente, que foi de maior tensão durante o seu governo foi a questão da inflação, que acabou pressionando cada vez mais a renda dos trabalhadores das classes médias e baixas, né? E aí, por fim, o João Goulart, ele deveria equilibrar a política brasileira, garantindo a satisfação dos opositores, né, que eram os conservadores da UDN e os militares, né, que
estavam doidos para dar um golpe nele e da população, né? E aí a fase parlamentarista vai presenciar negociações do presidente lá com os Estados Unidos para tentar resolver as dívidas do Brasil, tá? E elas não tiveram muito sucesso, uma vez que os norte-americanos estavam receosos com os rumos do governo de João Goulart, né? E aí o presidente lá dos Estados Unidos, que na época era o John Kennedy, ele acabou dando permissão para que o serviço secreto norte-americano, tá, gente, desestabilizasse o Brasil a fim de garantir a derrubada de Jango. Então, apoiou os militares para derrubarem Jango, tá? E nessa política externa, o João Goulart, ele deu continuidade a uma política independente lá, que continuou com Jânio Quadros, tá? Ele defendia uma terceira via que não obrigasse o Brasil a se alinhar obrigatoriamente, né, nem com soviéticos, nem com norte-americanos. Ele continuou mantendo boas relações com os dois lados, tá? E ele se recusou a ratificar as sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba lá na Conferência de Punta del Este, né? E aí a relação com os Estados Unidos acabou se agravando, tá? Através de outras medidas do governo de Jango, como a questão da nacionalização das minas de ferro localizada em Minas Gerais, tá? E ainda em 62, o governo de Jango também ratificou a Lei de Remessa de Lucros, que foi um projeto que delimitava que empresas estrangeiras poderiam encaminhar para o exterior somente 10% do lucro anual. E aí o Brasil vai sofrer intensa pressão do embaixador norte-americano para que essa lei não fosse sancionada, né? Uma vez que ela acabou prejudicando os interesses econômicos das empresas norte-americanas que estavam aqui no Brasil, né? E aí todos esses acontecimentos acabaram, né, dando uma quebra nessa relação dos Estados Unidos para com o Brasil, né? E os norte-americanos optaram em apoiar um movimento mais conservador e um movimento mais para o golpe, né? Uma forma de tentar enfraquecer e derrubar o João Goulart. E aí, em 62, esses norte-americanos, junto com grupos civis e militares brasileiros, já estavam atuando para dar um golpe em cima do governo de Jango, gente. E aí, o último destaque a ser feito, né, sobre a antecipação do plebiscito, né, que estava marcado para 65, enfim, e a população acabou votando em 63 e optando pela volta do presidencialismo, que é essa fase que nós estamos falando um pouquinho agora aqui, tá? Nós vimos que ele vai, né, entrar na fase presidencialista, tá? E ele vai tentar colocar em prática as suas reformas de base, que era um programa de reformas nas áreas agrárias, tributárias, educacional, urbana, eleitoral e bancária, tá? E o primeiro grande debate vai se dar sobre a questão da reforma agrária, que foi uma trave no governo de Jango. Gente, a reforma base, ela é vista como uma reforma totalmente socialista, tá? Que é como se estivesse tirando dos ricos e dando para os pobres, é mais ou menos isso aí, tá? E aí esse debate sobre essa distribuição de terras, né, acabou sendo impulsionado pelas ligas camponesas, que era uma organização de camponeses que se formou a partir da década de 50, tá? E que veio para lutar pelo acesso, né, do trabalhador rural à terra. Só que no âmbito político, esse debate era muito intenso, tá? E no campo, a violência acabou se espalhando, né? Quando muitos proprietários começaram a atacar trabalhadores rurais que eram sindicalizados, tá? E aí esse debate, né, acabou, né, sendo emperrado, podemos dizer assim, pela questão da indenização àqueles que teriam terras acima de 500 hectares desapropriadas, né? E aí muitos proprietários de terras, né, a UDN, o PSD, começaram a exigir que essas indenizações fossem realizadas à vista e em dinheiro. Só que o governo, né, por sua vez, ele só aceitava somente a indenização por meio de títulos de dívida pública que passasse por correção monetária. E aí, sem uma saída, esse debate acabou não avançando, né? E o apoio de Jango acabou sendo minguado, né? E aí, pouco a pouco, né, muitos elementos, muitas pessoas, né, referentes ao PSD, né, muitas pessoas aliadas ao PTB, muitos trabalhistas começaram a retirar, né, a não apoiar mais o Jango, né? E aí ele se vê numa situação meio que complicada, porque ao mesmo tempo ele tinha que lidar com as esquerdas, né?
aonde ele levava à frente as suas reformas, e também com a direita, que desejava dar um golpe nele. E aí, no meio disso tudo, estavam ainda os militares, né, divididos entre esquerda e direita, tá? E aí, voltando aqui para o nosso livro, tá? Vou achar aqui. A gente tem isso aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá direitinho aqui. Tá direitinho pra gente ver. Ó, aqui a gente vê, né, uma reportagem do Jornal do Brasil, uma passeata, né? Passeata de 500 mil em São Paulo que defende o regime, né? E a gente vai perceber que os setores opositores a essas reformas de base estão se sentindo o quê? Ameaçados, né? Com essa proposta de João Goulart, né? E começaram a organizar uma resposta àquele comício da Central do Brasil, onde eles reuniram aí, ó, 500 mil de pessoas na rua, com cartazes de palavras de ordem contra o governo, né? E aí a gente vê uma outra, né, um outro nome dessa passeata, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi convocada por entidades femininas e grupos ligados ao clero católico e ao empresariado brasileiro, gente. Essa manifestação, ela foi considerada o apoio civil ao golpe articulado por parte dos militares desde o suicídio de Vargas em 54, tá? Se antes, tá, não havia base de apoio, né, deixa eu subir um pouquinho aqui, se antes, galera, peraí que eu me perdi aqui, se antes não havia base de apoio significativa entre setores civis, agora essa situação era diferente, tá? Então, as pessoas vão começar a ir contra, tá, essa questão do governo de Jango, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos falando sobre essa marcha, né, da família com Deus, né, onde os jornais vão destacar esse acontecimento dessa passeada, tá? Que estava prestes, né, à iminência do golpe militar. Aqui vem falando sobre um pouquinho da revolta dos marinheiros de 64, que vai resultar na mobilização dos setores da Marinha contra a ordem do ministro Silvio Mota, que tinha determinado a prisão dos marinheiros que participassem de uma comemoração pelo aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, entidade considerada ilegal pelas Forças Armadas. O presidente João Goulart intercedeu, dando anistia, perdão aos marinheiros, a qual eles foram considerados como quebra de hierarquia pelos militares de alto escalão do país, e aumentou com isso a insatisfação do setor contra o governo, tá? E aí a gente vê, né, cada vez mais o João Goulart, né, juntando inimigos, arrecadando inimigos durante o seu governo, como a gente vê aqui, né? A gente vê, né, o exército chefiado pelo general Olímpio Mourão Filho, é esse nome que é bem conhecido pra gente, tá? Que começou a organizar na madrugada do 1º de abril uma marcha para o Rio de Janeiro para garantir a segurança nacional e derrubar o presidente da República, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais como que foi esse golpe, gente. Esse golpe de extrema direita, gente, ele foi uma ameaça que rondou a política brasileira durante essa Quarta República aí, tá? Tanto Getúlio, quanto Juscelino, quanto o próprio João Goulart, eles tinham sentido na pele os efeitos do golpe durante a extrema-direita, tá? Do qual se concentrava na UDN, tá? E esse grande expoente, né, desse grupo era, né, o líder, né, o grande expoente era o Carlos Lacerda, que foi eleito governador da Guanabara. Guanabara era aqui o Rio de Janeiro, tá, gente? A capital Rio de Janeiro, tá? Ele foi o governador, tá? E ele também era dono também de um grande jornal, tá? E aí, a conspiração pelo golpe nasceu assim que o João Goulart assumiu a presidência do Brasil e reuniu diferentes grupos, né? Civis, militares, enfim. Os grandes empresários acabam se reunindo, né, com grandes nomes das Forças Armadas e foram financiados pelo apoio dos Estados Unidos, onde eles começaram a conspirar para a derrubada do João Goulart. Tá? O golpe civil-militar, né, de 64, ele acabou sendo o resultado dessa conspiração, né, onde um grande indicativo disso vai ocorrer lá em 62, quando, né, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática vai financiar centenas de candidaturas de deputados estaduais, federais e governadores com um viés mais conservador, né?
esse dinheiro utilizado, né, pelo IBAD, ele foi disponibilizado pela CIA, né, que era uma polícia secreta dos Estados Unidos, uma inteligência, né, podemos dizer assim, né. E aí, essa foi uma demonstração que os Estados Unidos, né, não estava satisfeito com o governo de Jango, né, e queria realmente desestabilizar essa política brasileira para garantir um cenário político de maior, né, de maior apoio de interesse desses norte-americanos aí, tá? Então, nós vamos ver esse golpe aí, tá? Então, a gente vê aqui, tá, que apoiado pela maioria dos governadores, os militares não tinham grande dificuldade em forçar a saída de Jango. A gente vai ver tanques de guerra começaram a circular pelas ruas do Rio de Janeiro, né? E muitas tentativas de oposição acabou fracassado, né? Tanto com Brizola no sul do país, como, né, com a CGT convocando greve geral sem grande adesão. Para evitar um conflito ainda mais grave, como uma guerra civil, o presidente decidiu não resistir, tá? E aí ele parte para o Rio Grande do Sul e posteriormente ele se exila no Uruguai, tá? Ele não resistiu aos militares quando eles vieram a tomar o poder, tá? E esse, né, movimento de derrubada, né, de João Goulart, que se tornou presidente por via democrática, acabou sendo caracterizado como um golpe militar, uma vez que desrespeita artigos da Constituição, tá, gente? E, então, apesar, né, de ser ministrado, né, pelos membros do Exército, esse golpe, ele teve apoio da sociedade civil, tá? E ele foi apoiado também pelos Estados Unidos, como eu já disse aqui para vocês, tá? E aí a gente finaliza aqui essa questão do governo, a gente não vai entrar no golpe civil-militar não, tá, galera? Isso aí já é um assunto para uma próxima aula, tá? Uma outra aula, tá bom? Aí deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Não tenho aqui, eu vou procurando aqui. Mas eu não tenho aqui não, da saída dele, tá? Mas enfim. Bom, finalizamos aqui falando um pouquinho, né, dessa questão da saída, do golpe civil-militar realizado, né, por esses militares, né, parte da população civil também, né? Enfim, então o restante a gente vai deixar para a semana que vem, não vamos falar do golpe civil-militar aqui não, tá? Eu vou dar uma palhinha para vocês do exercício aqui, a gente vai começar com algum exercício, tá? E a gente finaliza, né, esse exercício como dever de casa, tá? Aqui, vamos lá, a gente começa aqui, tem o para concluir também aqui, tá, gente? Tem um para concluir que fala um pouquinho, né, disso que nós vimos aqui, tá? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, 1 e 2. Número 1. Caracterize a política externa e independente. Deixa eu puxar aqui, ó. Pronto, melhorou. Caracterize a PEI, que era a política externa independente, né, que foi adotado lá no governo, durante o governo de Jânio Quadros, né. Então, vamos lá falar das principais características dessa política externa de Jânio Quadros. Primeiramente, você vai dizer que foi uma política adotada no governo de Jânio, tá? Então, você escreve isso aí, foi uma política externa adotada durante o governo de Jânio Quadros. Primeiro, essa é a primeira resposta que você vai dar, tá? Você vai dizer que tinha um posicionamento mais autônomo, tá? Que no caso ele não se associou, tá, a nenhum dos blocos da Guerra Fria, então ele estava desvinculado dos blocos da Guerra Fria, tá? E essa política também, ela queria proporcionar maior variedade de parceiros comerciais para o Brasil e reduzir a dependência do país em relação à economia dos Estados Unidos, tá? Então, essas são as principais, né, características dessa política independente. Na verdade, era uma política mais neutra, né, que o Jânio Quadros queria fazer, tá? Ele não queria se associar a nenhum dos blocos, então para isso ele cortou vínculos, né, até mesmo em relação à economia dos Estados Unidos, ok? Então, isso aí
é a principal característica dessa PEI, da política externa, né, durante o governo de Jânio Quadros, ok? 2, depois vocês voltam aí, tá? Explique 2 motivos que levaram à renúncia de Jânio Quadros. Gente, são muitos, olha, são muitos, tá? Então, a gente vai ver, ó, insatisfação com a crise econômica, tá? Aumento da dívida externa, tá? Aqui, deixa eu ver aqui outra mais aqui, ó. Retomada das relações comerciais com países comunistas, né? No caso, China, condecoração de Gagarin Che Guevara. Enfim, então esses aí só são alguns, né, dos motivos que levaram à renúncia de Jânio Quadros, ok? E última que eu vou fazer aqui é a número 3. Apresente uma razão para que o sistema parlamentarista fosse adotado em 61, tá? Aqui, ó, você vai dizer que os militares não aceitavam que Jango assumisse a presidência, tá? Porque, na verdade, o Jânio ele tinha uma linha mais voltada para o socialismo e, nesse momento, né, no momento da renúncia de Jânio Quadros, o Jango estava lá fazendo relações com a China, com a Coreia, tá? E aí você vai dizer, né, que defendiam a legalidade e, portanto, Jango deveria ser empossado, tá? E a solução para esse impasse de grupos que queriam que ele tomasse posse e grupos militares que não queriam, tá? Ele foi adotado um sistema parlamentarismo na qual Jango poderia assumir o poder, assumir a presidência com poderes limitados. Então, de um lado, militares, não queremos que Jango assuma o poder. Do outro lado, tinham grupos, não, ele tem que sim, porque está escrito na Constituição, é legal. E aí, para promover o impasse, né, para não haver uma guerra civil, né, foi adotado o sistema parlamentarista, onde Jango poderia assumir a presidência, mas com os seus poderes limitados, tá? Galera, chegamos ao fim aqui de mais uma das nossas aulas de história, tá? Espero poder ter contribuído um pouquinho mais, né, para o conhecimento da história aí, tá? O restante das atividades vão ficar para casa para a gente corrigir semana que vem, tá bom, pessoal? Ó, um beijo para vocês, tá? E ó, tchau, tchau, até semana que vem.